Olá, alunos. Essa é uma aula da disciplina Desenho e Projeto Arquitetônico do curso Técnico em Edificações do IFES Campus Nova Venécia. Essa disciplina é lecionada pelos professores Alexandre e Rafael. E hoje a gente vai falar um pouco sobre técnicas de cotagem. Por definição, cota é a representação gráfica no desenho das dimensões do elemento através de linhas símbolos, notas, valores numéricos numa unidade de medida. O que isso quer dizer? A cota é um jeito da gente colocar o valor de uma dimensão diretamente no desenho, sem a gente precisar recorrer ao uso de uma régua ou então de um escalímetro para fazer a leitura. Nós temos três tipos de cota: cota funcional, não funcional e auxiliar. A cota funcional ela é essencial para a função do objeto, o local. Aquela dimensão tem que ser exata, o funcionamento desse objeto local vai depender dessa dimensão. A não funcional ela não é essencial para a função do objeto local. Essa dimensão ela pode variar um pouquinho, que não vai interferir no uso daquele objeto e na fabricação dele. A cota auxiliar, ela dá somente para informação, ela não influi nas operações de produção ou de inspeção desse objeto. Normalmente, a gente utiliza cotas auxiliares como cotas totais, como no caso que é mostrado nesses desenhos. A gente tem três desenhos. Esses desenhos eles foram retirados da NBR 10.126, que é a norma de cotagem. O primeiro desenho, a gente tem um pino prendendo uma peça e encaixado num orifício. O segundo desenho, a gente tem um pino e no terceiro a gente tem um orifício que o pino vai ser inserido. Então a cota auxiliar, como essa marcada em vermelho, ela é uma cota que é só uma informação a mais. Todos esses elementos já foram cotados. No caso dessa cota especificamente, ela é uma cota total, ela só somou todas as outras cotas que já foram feitas. Se eu retirasse essa cota total daí, e levasse essa peça para ser executada no torneiro mecânico, por exemplo, ele conseguiria executá-la tranquilamente, mesmo sem essa cota auxiliar. Então ela é uma informação adicional. É sempre importante a gente colocar essas cotas totais, essas cotas auxiliares. Mas para a execução do objeto ela não é tão importante assim. Já a cota não funcional é aquela cota que ela pode variar um pouquinho de tamanho, mas ela não vai influenciar muito na funcionalidade do objeto, né? A gente tem um exemplo dela na terceira imagem, em que a gente tem o tamanho total do furo, né? Então a gente tem a cota F, que é uma cota funcional, que é até onde o pino encaixa no orifício. Esse orifício ele pode ser menor que a cota F? Não, porque senão o pino não encaixa. Mas ele pode ser maior? Ele pode ser maior. Então é isso que essa cota não funcional está marcando. Ela está dando uma distância total do furo, mas essa distância ela pode sofrer alguma variação. Ela pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas mesmo assim o pino vai encaixar porque ele precisa somente daquela distância F. Algumas recomendações sobre cotas. Toda cotagem deve ser representada diretamente no desenho. A cotagem deve ser localizada na vista ou corte que represente mais claramente o elemento. A gente deve escolher em qual vista cotar, onde essa dimensão apareça com mais clareza e também que seja mais fácil de ver a forma, o formato desse desenho. Desenhos de detalhes devem usar a mesma unidade, por exemplo, milímetros, ou centímetros, ou metros, para todas as cotas sem emprego do símbolo. Se a gente começou a cotar em uma folha em centímetros, todas as nossas cotas devem ser em centímetros, ou milímetros, ou metros. A gente escolhe a unidade. E essa unidade ela não vai aparecer do lado da cota, ela vai aparecer somente na legenda, que é aquele quadro que fica no canto inferior direito da folha ou prancha.
Cotar somente o necessário para descrever o objeto ou produto acabado. Nós devemos cotar somente o necessário para que quem for executar aquele objeto consiga ler o desenho. Bem, uma cota, ela tem vários elementos, e todos esses elementos têm nomes específicos. O número é a cota propriamente dita. A linha que fica logo abaixo do número é a linha de cota. E a linha que liga a linha de cota até o desenho, e observem que ela não chega encostada no desenho, é a linha auxiliar. E essas setinhas, elas também podem ser bolinhas ou traços, são os limites de cota. E um detalhe importante é que a linha de auxiliar, ela se prolonga um pouquinho depois da linha de cota. Vocês já aprenderam em aulas anteriores que às vezes, por exemplo, quando o objeto é muito grande para ser representado em uma folha na escala escolhida, que a gente pode interromper esse desenho em um ponto que ele tem poucos detalhes e alterar somente uma das dimensões dele e marcar com as linhas de interrupção, não é verdade? A gente pode fazer isso. E quando a gente vai cortar um elemento que tem essa característica, que ele tem linhas de interrupção, a gente faz a cota normalmente e mesmo o elemento tendo sido interrompido, as linhas de cotas não devem ser interrompidas. E o valor que a gente coloca na cota é o valor real do objeto e não o valor que ele foi desenhado. O cruzamento entre linhas de cotas e linhas auxiliares deve ser evitado. Percebam o que eu disse, ele deve ser evitado. Em alguns casos ele pode ocorrer? Pode, mas a gente deve evitar esse tipo de situação. E caso isso ocorra, as linhas não devem ser interrompidas. Aqui, marcado em vermelho, a gente tem um exemplo onde isso ocorreu. Então, nesse caso aqui, a gente ainda consegue ler perfeitamente as cotas e o desenho não está um desenho poluído, ele não está um desenho de difícil leitura. E para evitar essa situação descrita no slide anterior, nós temos que colocar sempre as cotas totais por último, ela depois das cotas funcionais. Então a gente tem um primeiro desenho ali, que é o que não é aconselhável, né? Que a gente tem um cruzamento ali entre a linha de cota e as linhas auxiliares. E no segundo desenho, a cotagem total ela foi colocada depois das cotas funcionais. Então a gente consegue fazer a leitura com mais tranquilidade. As linhas de centro e os eixos de simetria não devem ser cortados pela linha de cota. Nós temos dois desenhos. O primeiro desenho nessa tela mostra o modo correto e o segundo o modo errado. Perceba que no modo errado, a linha de cota ela se sobrepõe a um eixo, uma linha de centro. E é difícil fazer a leitura dessa linha de centro. A linha contínua da linha de cota ela sobrepõe a linha traço-ponto e a gente não consegue enxergar essa linha traço-ponto. No modo correto, a gente consegue ver tanto a linha de cota quanto a linha de centro perfeitamente com a sua representação correta. E o que o desenhista fez nos dois casos? No modo errado, ele sobrepôs essas linhas, ele colocou essas cotas dentro do desenho. No modo correto, ele colocou essas cotas por fora do desenho. Então, eles ainda estão conectados ao desenho, mas eles estão por fora. Então, esse é o método correto da gente executar cotas nesse caso. Com relação aos limites de cota, a gente pode usar tanto setas quanto traços a 45 graus. Os dois são permitidos para desenho técnico. Então, a gente tem aí um exemplo da norma, que a gente consegue ver ambos os casos, né? Uma seta simples, uma seta preenchida e o traço a 45 graus. Quando a gente está falando de desenho arquitetônico, a gente tem um pouco mais de liberdade para trabalhar com esses limites de cota. Então a gente pode adotar outros símbolos. Inclusive, a maioria dos softwares que a gente usa para representação gráfica de projeto arquitetônico,
eles têm várias opções de limite de cota. A gente pode usar bolinha, por exemplo, que é muito comum de ser utilizado. E um detalhe muito importante é que uma vez que eu usei a setinha ou o traço 45 graus em uma parte do desenho, eu sempre vou usar o mesmo limite de cota. E os traços, eles têm que ser sempre do mesmo tamanho e sempre para a mesma direção. Eu não posso fazer um traço oblíquo a 45 graus para o lado direito e em outra parte do desenho fazer um traço para o lado esquerdo. Ele tem que ser sempre para o mesmo lado. Quando o espaço disponível entre as linhas auxiliares é pequeno, nós podemos optar por colocar as setas para o lado de fora das linhas auxiliares, mas sempre ela apontando para a dimensão que vai ser cotada. A cota, ela tem um posicionamento específico. Ela sempre fica do lado de cima da linha de cota. No nosso primeiro desenho, no lado esquerdo, a gente consegue ver o posicionamento da cota em relação à linha de cota em várias angulações. Na hora de executar uma cota, se vocês ficarem com dúvida de onde colocar a cota, vocês podem consultar essa imagem e ver como vai ser o posicionamento dessa cota. Mas um jeito fácil de lembrar essa informação também é que a cota sempre fica do lado de cima da linha de cota. A gente pode ter alguma parte do desenho que foi desenhada fora de escala, mesmo sem usar a linha de interrupção. Uma parte que era maior e foi desenhada de forma reduzida. Nesses casos, a cota em si, ela tem que trazer o valor real daquela dimensão. E para mostrar que o desenho foi executado com tamanho reduzido, a gente faz um traço embaixo da cota. A gente tem alguns símbolos também para mostrar se nós estamos cotando um diâmetro, um raio, se aquele objeto é uma seção quadrada, se é um diâmetro esférico, se é um raio esférico. Então a gente usa esse símbolo, que é um círculo com traço cortando no meio, reto ou a 45 graus para diâmetro, o R para raio, um quadrado para uma seção quadrada, um símbolo de diâmetro, que é o círculo lá cruzado, cortado por essa linha, e as letras E, S, F para diâmetro esférico, R, E, S, F para raio esférico. E a gente pode perceber isso nesses três desenhos que também foram retirados da NBR 10.126. O primeiro desenho, ó, a gente consegue ver que essa cota aí de 40, ela está cotando um diâmetro, né? Então essa seção que ela está cotando da peça aí é uma seção circular. O mesmo coisa do outro lado dela, está cotando diâmetro de 30, então é uma seção circular. Na segunda figura tem alguns raios sendo cotados com o símbolo de R. E na terceira figura ela mostra também o formato da seção dessa peça. Então está cotando uma da aresta dessa peça, né? E está me dizendo ali que a seção dela é uma seção quadrada. Pode ser que em alguns casos seja difícil a gente cotar o diâmetro ou raio de circunferência sobrepostas. Então como que a gente pode executar isso de maneira que o desenho ainda fique legível? A gente tem uma série de desenhos aí, e no desenho que está mais à direita, a gente consegue ver vários círculos sobrepostos, né? 3 círculos sobrepostos. E o autor desse desenho, ele conseguiu cotar de forma clara esses 3 círculos. Então eles foram todos cotados pelo diâmetro, apesar que ele não usou o símbolo de diâmetro, né? Mas percebam como ele alternou. Ele cotou de formas diferentes, de maneira a deixar esse desenho mais claro. Se ele tivesse cotado todos esses diâmetros em cima de um mesmo ponto,
eles iam ficar todos sobrepostos e ia ser difícil fazer a leitura. Então, usando essa técnica aí de cotar cada um numa direção e essa cota de 25 ele joga para fora, ele consegue, com clareza, mostrar as dimensões desse desenho. Quando nós temos raios de arcos, eles podem ser cotados tanto de forma interna ou externamente ao desenho. Isso vai depender do quê? Do espaço disponível e de como essa informação vai ficar organizada. Quando nós vamos cotar cantos chanfrados, a gente pode usar várias técnicas diferentes. O desenho 1 é a primeira delas, então a gente cota os dois cantos como se essa quina ainda estivesse inteira. O segundo desenho a gente pode cotar o ângulo do chanfro e a dimensão de um dos lados foi cortado. A gente pode colocar a cota também, como no terceiro desenho, só de um dos lados e falar que o corte que foi feito é de 10 por 10. Ou como no quarto desenho, a gente pode cotar só um dos lados e colocar que o canto que foi cortado é de 3 e o ângulo que ele foi cortado é de 45. Bem, essa foi a nossa aula de cotagem. As referências principais são a norma técnica de cotagem, né, que é NBR 10.126, e o livro Desenho Técnico Básico, da Maria Tereza Miceli. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos consultar no fórum de dúvidas da disciplina. Tenham um bom estudo.